Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar aqui alguns trechos bem instigantes do livro História do Ateísmo, do Jorge Minuá. Isso aí. É um material que traça um panorama histórico da descrença. Um tema que, como o próprio Minuá aponta, é curioso como foi menos estudado que a história da fé, né? Verdade. E a nossa ideia aqui é justamente destrinchar um pouco essas origens, a evolução, as complexidades do ateísmo ao longo do tempo, olhando especificamente para o que esses trechos trazem para a gente. Exato. Sem tomar partido, claro, só apresentando o que o material histórico nos conta. E já de cara, um ponto importante que o texto levanta é a própria palavra, né? Ateu. Sim, fundamental. O Minuá deixa claro que ateu, incrédulo, não são sinônimos perfeitos. E a palavra ateu em si tem uma carga histórica pesada, muitas vezes usada como ofensa, como acusação. É verdade. E ele sugere algo interessante, que a descrença não seria só uma ausência, uma falta de fé, mas talvez uma afirmação da condição humana, sabe? Daquela solidão do ser humano no universo. Uma perspectiva diferente. E pensar que muitas vezes, historicamente, a gente só conhecia a descrença pela voz de quem a combatia, né? Principalmente ali nos séculos XVI, XVII. Exatamente, filtrada pela repressão. Mas vamos ver como essa história começa, segundo Minós. Vamos lá. E as origens? Como ele aborda isso? Bom, o material nos leva a pensar que é complicado, até anacrônico, querer rotular sociedades muito antigas como sendo puramente religiosas ou ateístas. Faz sentido. Antes dessa divisão clara, entre sagrado e profano, o Minós descreve um estado mais mítico, uma relação assim ambivalente com o sagrado. Algo que atrai e ao mesmo tempo assusta, é perigoso. E dessa relação ambivalente surgiriam caminhos diferentes. Isso. Segundo o texto, daí pode vir tanto a atitude religiosa, que tenta organizar, conceituar o mito, quanto a mágico-supersticiosa. E o Minós acha que, olha que curioso, ambas carregam potenciais tanto para a fé quanto para o ateísmo. Como assim? Ele até sugere que a própria tentativa de racionalizar demais a fé, como a gente vê depois lá no Iluminismo, pode acabar levando ao ateísmo, porque meio que esvazia o mito, tira o mistério. Interessante esse ponto. E onde ele localiza os primeiros sinais mais claros de algo como o ateísmo? O texto menciona a Índia antiga, com indícios de ateísmo há muito tempo, mas o foco maior recai sobre a Grécia Antiga. Ah, Grécia. Os filósofos, imagino. Exato. Os pré-socráticos já mostravam umas tendências assim, que a gente poderia chamar de ateístas. O Anaximandro com o Apeiron, aquela origem infinita, indeterminada, não um Deus pessoal. Certo. Empédocles falando de um mundo eterno não criado. Muda completamente a perspectiva. Ele dá uma explicação naturalista para os fenômenos, chega a propor uma base psicológica para a crença. Impressões fortes de fenômenos naturais na mente seriam interpretadas como sinais dos deuses. O que minava a autoridade dos adivinhos e sacerdotes, imagino. Com certeza. Atribuir raios e trovões a átomos em movimento em vez de a Zeus era perigoso. Tanto que houve reações, como aquele decreto de Diopeites em Atenas que processava quem ensinasse sobre os céus de forma naturalista. E figuras como Platão, como ele via esse tipo de pensamento? Platão viu o ateísmo como um perigo imenso. Para ele, era uma ameaça direta à moral, à ordem social. Por quê? Porque na visão dele, os deuses eram a garantia dos valores absolutos, imutáveis. Então, negar os deuses, ou achar que eles não se importam com a gente, ou pior, que dá para subornar eles com sacrifícios. Era minar a base de tudo, né? Exatamente. Ele até categoriza os ateus nesses três tipos. Todos, para ele, eram um risco para a cidade, para a polis. Entendi. E, avançando um pouco para o período helenístico, romano, o que acontece quando as cidades gregas perdem a independência? As fontes que Minóios usa indicam que isso abala muito a religião cívica tradicional, aquela ligada à cidade-estado. E o que surge no lugar? Surgiu um cenário de mais individualismo, ceticismo e filosofias que buscam a salvação individual, não mais coletiva. É aí que o epicurismo ganha muita força. Epicúrio e Lucrécio. Isso. Lucrécio, que era seguidor de Epicuro, argumenta com muita paixão que o medo dos deuses e o medo da morte são a fonte da infelicidade humana, e que a religião, na verdade, oprime, esmaga a dignidade.
A filosofia epicurista seria a libertação desse medo. Tem um paradoxo interessante que o Minoes aponta sobre como essas filosofias foram vistas depois, né? Tem sim. É curioso que muitos cristãos depois admiravam os estoicos, com aquela ética do dever, da aceitação do destino, Certo. mas rejeitavam os epicuristas, taxando de hedonismo puro. Só que o Minoes provoca. Será que o ideal do sábio epicurista, buscando a paz de espírito pela razão, pela moderação, não teria até mais a ver com certos ideais de ascese cristã do que o estoico? É uma provocação. Uma boa reflexão. E ele menciona que os julgamentos por impiedade diminuem nessa época. Sim, lá pelo fim do século IV a.C., mas isso não quer dizer que a descrença acabou. Talvez só tenha se tornado menos chamativa, menos foco de preocupação pública. Talvez banalizada, quem sabe. Pulando agora bastante no tempo. Idade Média. A imagem comum é de uma fé total, quase sem brechas. O Mouinós contesta isso. Contesta, sim. Ele cita outros historiadores, como o Jean-Claude Schmitt, para mostrar que não era bem assim. Mesmo nos relatos de milagres, nas vidas de santos, nos processos para declarar alguém santo, a gente encontra sinais de ambivalência, uma busca constante por provas concretas, sabe? E também registros de ceticismo no povo, de ironia, até de zombaria com o sagrado. Não era um bloco de crença cega, não. E na filosofia medieval? Aquele reencontro com Aristóteles causou faíscas, né? Causou. E muitas. Aristóteles, que voltou à Europa via comentadores árabes como Averroes, levantou um monte de questões difíceis para a teologia cristã. Tipo... Bom, teve gente como Siger de Brabante, lá em Paris, que chegou a defender a tal da dupla verdade. A ideia era que algo podia ser verdade para a filosofia, para a razão tipo o mundo ser eterno ou a alma individual não ser imortal. Nossa, isso é radical para a época. Radicalíssimo. Mesmo que contradissesse a fé revelada. Era como se fossem dois campos separados da verdade. E a igreja aceitou isso? De jeito nenhum. Foi condenado com força, especialmente em 1277. Teólogos do peso de Tomás de Aquino se dedicaram a harmonizar fé e razão, a mostrar que não podia haver essa contradição. Mas a tensão ficou ali. Inclusive, Minoes traz uma visão de alguns pensadores mais recentes que olham para trás e dizem: olha, a própria tentativa medieval de provar que Deus existe pela razão, como fez Santo Anselmo. Sim, o argumento ontológico. Esse mesmo. Para alguns, isso já seria um tipo sutil de ateísmo, porque, reduz Deus a um objeto da razão humana, parte quase que da dúvida do descrente para tentar convencê-lo. É mais um ato de fé na razão do que no Deus pessoal da fé. Que perspectiva! E aquela história dos três impostores, Moisés, Jesus, Maomé, isso já existia na Idade Média? Olha, segundo Minoes, a ideia já circulava assim, pelo menos como boato, como acusação. Falavam que o teólogo Simão de Tournai teria dito isso, ou até o imperador Frederico II, que tinha uma fama, talvez exagerada pelos inimigos, de ser cético, materialista. E fora da elite intelectual, o povo comum tinha gente que pensava diferente? O material traz um exemplo fascinante. Os camponeses de Montaillou, lá na França do século XIV, que foram investigados pela Inquisição. O que eles diziam? Nos depoimentos deles, aparecem umas crenças bem surpreendentes para a época. Tipo, a ideia de que o mundo sempre existiu, é eterno, e quem manda é a natureza. Nem Deus poderia fazer nada contra ela. Uau! Um naturalismo popular, então. Quase isso. Sugere que por baixo da camada do cristianismo oficial, persistia um pensamento mais pé no chão, quase ateu em certo sentido, que recusava o milagre, por exemplo. Chegamos então ao Renascimento, século XVI. Reforma, guerras religiosas, um caldeirão, né? Mas também um tempo de dúvida. Exatamente. Um período de certezas abaladas. Por um lado, o fanatismo das guerras religiosas. Por outro, figuras como Erasmus, Castellion, que viam na dúvida um remédio contra o dogmatismo. E a palavra ateu era usada como arma, você disse? Muito. Frequentemente era só um xingamento para desqualificar o adversário. O historiador Lucien Febvre até duvidou que fosse possível ser ateu na época, pela mentalidade geral. Mas o Minoes discorda, aponta para correntes de pensamento mais céticas que já existiam. E o que alimentava essa dúvida, que crescia? Bom, o humanismo ajudou muito.
Aquela coisa de voltar aos textos antigos, fazer crítica dos textos, inclusive da Bíblia. Ah, a crítica textual. Isso. Erasmo questionou se certos trechos da Bíblia eram autênticos mesmo. O texto até cita um monge, Júlio Basalu, que disse ter virado ateu justamente por estudar a Bíblia criticamente. As pessoas começaram a questionar o valor histórico dos evangelhos, a realidade dos milagres. Então não era só filosofia. A descrença aparecia no dia a dia. Com certeza. Minuai junta vários testemunhos da época. Blasfêmias, gente indiferente à religião, ateísmo prático mesmo, por toda a Europa. Os próprios reformadores, como Calvino, Viré, se queixavam do aumento do ateísmo. E distinguiam do indiferente? Sim, eles viam uma diferença entre o ateu convicto e o besacier, aquele que, segue a religião que for mais conveniente no momento. E as próprias guerras religiosas faziam muita gente pensar, ué, cadê a providência divina no meio dessa matança toda? Faz sentido. E houve gente perseguida por isso. Sim, figuras como Etienne Dolet, um impressor humanista queimado em 1546, ou Jacques Gruet, executado em Genebra. Os escritos do Gruet, achados depois, mostravam um ateísmo bem radical mesmo. Que tempos turbulentos. E o século XVII, a era dos libertinos. Isso. O termo libertino cobria muita coisa, mas a preocupação com o ateísmo cresce. O padre Mersenne, lá por 1623, soa um alarme, fala em 50 mil ateus só em Paris. Provavelmente um exagero, mas mostra o tamanho da preocupação. E os livros contra os ateus se multiplicam. Pra caramba. A apologética fica forte. Tentam refutar os argumentos, o padre Garassi até tenta fazer um mapa dos libertinos. Desde os beberrões de taverna até os filósofos ateus mais sofisticados. E que ideias ele atribuía a eles? Coisas como Deus é natureza, a alma morre com o corpo, a felicidade está em viver sem escrúpulos e até que o homem descende de macacos. Olha só. Já naquela época. E a filosofia, a ciência, continuavam nesse embate? Continuavam. Descartes, mesmo sendo crente, com aquela dúvida metódica dele, abriu um caminho que muitos viram como perigoso. Gassendi tenta ressuscitar o atomismo de Epicuro, mas dando um jeitinho de encaixar Deus como o criador dos átomos. Mas aí vem Spinoza. Aí vem Spinoza, e o sistema dele é visto como grande inimigo. Aquela ideia de Deus sive natura, Deus ou natureza, foi interpretada por muitos como panteísmo ou ateísmo puro. Ele vira o alvo principal. Hobbes também, com seu materialismo, contribui para o clima. E tinha gente que usava a própria defesa da fé para semear dúvida. Minoa cita o caso de Vanini, que foi executado em 1619. Parece que ele apresentava os argumentos ateus com tanto detalhe, sob o pretexto de refutá-los, que acabava era plantando a semente da dúvida na cabeça do leitor. Que estratégia! E o paradoxo continua. A própria Roma, centro da igreja, vira um foco de libertinagem e ceticismo em alguns círculos da nobreza do clero. A rainha Cristina da Suécia, depois de se converter ao catolicismo e ir para Roma, chocou todo mundo com seu livre pensamento. Chegamos ao iluminismo, século XVIII. Aí o confronto fica mais aberto, né? Totalmente. O século XVIII é descrito no texto como o grande palco do embate. Razão religiosa contra a razão ateísta ou, muito comumente, deísta. O deísmo ganha força, então. Sim, vira uma posição bem comum entre intelectuais. Aquela crença num Deus criador, racional, mas que não se mete no mundo, não faz milagre, não deixou livre o sagrado. Uma espécie de meio termo para muitos. E a crítica à religião revelada, tipo o cristianismo, fica mais forte? Fica muito mais forte. A crítica bíblica avança, questionando autoria, historicidade, milagres, com base no trabalho anterior de gente como Spinoza, Richard Simon. A literatura de viagem também ajuda. Conhecer outras culturas, outras religiões, relativiza o cristianismo. E é nesse cenário que aparece o tal padre ateu, Jean Meslier. Exato. Figura incrível. O testamento dele, achado só depois que ele morreu, é uma bomba. O que tinha de tão radical? Tudo. Era uma negação frontal e com muita raiva de toda a religião. Meslier dizia que Deus não existe, usava o problema do mal, o silêncio de Deus como prova. Ridicularizava os dogmas cristãos, pecado original, trindade, encarnação, tudo absurdo para ele.
E defendia o que no lugar? O materialismo total. Só a matéria existe e ela é eterna. Denunciava a moral religiosa por valorizar o sofrimento. E o mais irônico, ele usava argumentos da filosofia de Descartes, que era super racionalista e crente, para defender o materialismo. Que reviravolta! E esse texto circulou? Teve impacto? Circulou muito, mas clandestinamente. Muitas vezes em versões mais curtas ou editadas. O Voltaire mesmo publicou uns trechos, mas deu uma suavizada no ateísmo e na crítica social mais radical do Meslier. Mas mesmo assim influenciou. Influenciou pra caramba. Dizem que converteu muita gente ao ateísmo na época. O ateísmo sai mais do armário, começa a ser discutido em cafés, nos salões, nos manuscritos que passavam de mão em mão. E o ápice disso seria o grupo do Barão d'Holbach. Sim, o Círculo do Holbach, com Diderot, Helvétius, eles representam talvez o auge do materialismo ateísta francês ali no século XVIII. Publicaram obras negando Deus, alma, imortal, tudo, e propondo uma moral baseada na utilidade, na busca da felicidade aqui na Terra mesmo. Entramos no século XIX. A ruptura entre religião e cultura moderna parece se aprofundar ainda mais. Sim, o Minoir descreve o século XIX como um momento em que a ciência, com Darwin e a evolução, a história, com a crítica bíblica virando disciplina acadêmica séria, tipo a do Renan, E as novas ciências humanas. exato, sociologia, psicologia, todas elas começam a analisar a religião como um fenômeno humano, um fenômeno social, psicológico. Para muitos, isso tira totalmente o caráter sobrenatural da coisa. E é aí que surgem aqueles grandes sistemas filosóficos ateístas que a gente estuda até hoje. Justamente, é o século de Feuerbach, com a ideia de Deus como projeção humana, de Marx, com a religião como ópio do povo, ligada à exploração. Nietzsche. Nietzsche e a morte de Deus, a crítica feroz à moral cristã. E Freud, claro, com a psicanálise vendo a religião como ilusão, neurose coletiva ligada a desejos infantis. Cada um por um ângulo diferente, mas todos deslocando a religião para o campo do humano, né? Totalmente. Eles mudam o eixo da discussão. E na sociedade, como isso aparece? O ateísmo se organiza mais? Sim, aparecem os movimentos de livre pensamento, muitas vezes ligados ao anticlericalismo, ao socialismo, ao anarquismo. A descrença, ou pelo menos a indiferença religiosa, começa a se espalhar mais, embora de forma desigual. Fica mais visível em certas regiões, certas classes sociais. E no século XX, chegando mais perto da gente? O século XX tem duas caras, né? Tem o ateísmo de Estado nos países comunistas, muitas vezes violento, com perseguição, e no Ocidente a filosofia continua explorando o ateísmo, por exemplo, com o existencialismo de Sartre, de Camus, pensando nas consequências de viver num mundo sem Deus. E a Igreja Católica, como reage a tudo isso? A Igreja, principalmente depois do Concílio Vaticano II, lá nos anos 60, começa a reconhecer o ateísmo como um fenômeno sério, complexo. Tenta buscar diálogo, mas, claro, reafirmando suas doutrinas. Mas o Minoz parece notar uma virada no final do século XX, né? Algo diferente do ateísmo militante clássico. Sim, esse é um ponto muito importante no material dele. Ele sugere que aquele ateísmo mais combativo, dos grandes filósofos, dos movimentos organizados, meio que perdeu força. E o que veio no lugar? O que cresceu muito, segundo ele, foi uma indiferença religiosa gigantesca. Um tipo de ateísmo prático, sabe? Meio banalizado. As pessoas podem até dizer, eu acredito em alguma coisa superior. Mas muitas vezes é algo vago, fora das igrejas, sem doutrina definida. A gente vê isso nas pesquisas de religião hoje, né? Principalmente com os jovens. Exatamente. Os dados que ele cita mostram essa queda forte na ligação com as instituições religiosas tradicionais em muitos países. A maioria dos jovens, na França, por exemplo, dizendo que não acredita em Deus. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, Minoias observa o que ele chama de uma nebulosa místico-esotérica. Um interesse meio difuso, bem individualizado, por astrologia, reencarnação, terapias alternativas, espiritualidades orientais misturadas. Aquela coisa do crer sempre tem ser. Isso, uma bricolagem espiritual, cada um monta a sua. Não é um retorno à religião tradicional, mas também não é o ateísmo clássico tomando conta.
Então, o cenário hoje seria bem mais, Fragmentado. muito mais fragmentado, individualizado, a indiferença com as instituições, lado a lado com essas buscas espirituais mais alternativas, fluidas. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa, essa viagem pela história com o Minoes, o que fica mais forte? Que a história da descrença é bem mais complexa do que a gente imagina, né? Sem dúvida. Não é uma linha reta da ignorância para a razão. Nada disso. É cheia de idas e vindas, de nuances. Tem filosofia, tem ciência, tem política, tem revolta pessoal, tem mudança social. Tudo misturado. Vimos desde sistemas de pensamento super elaborados até essa indiferença mais comum hoje em dia. Exato. E fica claro como a própria etiqueta ateu foi usada de N formas ao longo da história, muitas vezes como arma. Para entender mesmo, a gente tem que olhar o contexto de cada época, o que realmente estava em jogo ali. E para fechar, Minos deixa uma reflexão interessante, comparando nossa época com outros momentos de virada, tipo o fim do Império Romano, o Renascimento, períodos de crise das velhas certezas, né? Sim, momentos em que as estruturas antigas balançam e surgem novas buscas, muito ceticismo. E aí ele pergunta, se hoje tanto a religião tradicional quanto o ateísmo mais militante parecem estar perdendo espaço, o que esse cenário atual, essa mistura de indiferença com busca espiritual meio self-service, diz sobre o futuro? É a grande questão, né? Será que a gente está caminhando para um mundo pós-Deus mesmo? Totalmente secularizado? Ou será que a gente só está reinventando de um jeito mais individual, mais fragmentado, a nossa forma de lidar com aquelas perguntas de sempre? Sentido da vida, a morte e o que tem além. Fica a pergunta no ar para a gente pensar. Uma ótima reflexão para terminar.